Eu vou falar com o Tardelli agora, falei que ia deixar o Tardelli por último, Marina, porque o Tardelli foi o primeiro aqui a dizer que achava que não tinha que ser mantida a prisão do ex-ministro Anderson Torres, e aí eu trouxe aqui os elementos, pelo menos a explicação do ministro Alexandre de Moraes, Tardelli, falando daquela operação, suposta participação de Anderson Torres naquela operação que acabou impedindo que eleitores do presidente Lula, ou pelo menos retardando, quase impediu que eleitores do presidente Lula chegassem aos seus locais de votação. E aí ele fala sobre a minuta golpista e sobre os acampamentos de manifestantes. A minha pergunta para você, professor, é para entender, se Alexandre de Moraes poderia ter elementos a mais do que nós temos para entender que é necessário que o ex-ministro Anderson Torres continue preso. Bom, agradecer pelo professor, mas eu estou muito longe, sou um péssimo aluno ainda, né? Eu estou tentando aprender e entender alguma coisa na vida. O que a gente tem que pontuar é o seguinte aqui, eu não quero, eu quero ser bem técnico, bem jurídico, para a gente situar as coisas. Primeiro, o Anderson Torres está sendo processado por atos de comissão, ou seja, ele fez alguma coisa. Ele planejou, ele esteve na Bahia, ele fez os levantamentos locais onde o Lula teria sido mais votado e determinou que lá a Polícia Rodoviária Federal atuasse mais. Tudo isso é a acusação que pesa contra ele. Ocorre, porém, que o artigo 5º, no inciso, o artigo 5º é enorme, né? No inciso 57 da Constituição, garante a nossa presunção de inocência. Tá? Bom, se nós tomarmos tudo isso que o Anderson Torres fez como verdade, este princípio desaparece e ele começa já a antecipar sua pena. Qual é a razão da prisão processual, Marina? A prisão processual é aquela em que se prende alguém que não pode estar solto. Ou porque ele vai ameaçar a testemunha, ele vai fugir, ele vai zombar da justiça. Por exemplo, quem zombou da justiça italiana? Robinho. Condenado por estupro. Foge e deixou lá um problema gigantesco para eles resolverem. Há possibilidade do Anderson Torres fazer isso aqui? Até o Ministério Público Federal, que é muito rigoroso com isso, entendeu que não. As informações que o MPF tem, que a Procuradoria-Geral da República tem, são as mesmas que tem o Alexandre de Moraes. Diante daquelas informações, a Procuradoria-Geral da República falou assim, pode soltar o Anderson Torres. O Alexandre de Moraes manteve ele preso. Por essas razões que acabamos de ver agora. O que me faz pensar o seguinte, se essa história, eu não sabia do sigilo de 5 anos, se verificar efetivamente, as mesmas razões que levaram o Anderson Torres à prisão, que é a omissão de prova, também serve, o pau que bate em Chico, vai bater no Francisco. Justo. Daí eu dizer o seguinte, a prisão do general deve estar já sendo gestada. Não é correto prendê-lo também, porque é um homem de 72 anos de idade, que não vai fugir, né? Nós vamos cometer 2 erros processuais graves. Mas para manter a coerência, né? Mas é que tá, a coerência do erro não pode ser mantida, o compromisso tem que ser com acerto. Solte o Anderson Torres, processe o Anderson Torres. Se for o caso de condenar o Anderson Torres a pena de 1.500 anos de prisão depois, que seja isso, que isso ocorra. Mas que não se suprima a liberdade agora, porque quando a gente faz isso, a gente começa... Sabe quem vai apanhar com isso? O pequeno criminoso aqui de baixo. Se para eles a regra é essa, para o pequeno vai ser muito pior. Sempre que há um endurecimento nas regras do andar de cima, a cadeia do andar de baixo lota. Mas para o pequeno já é, né, o Tardelli? Piora. A gente já acompanha aí uns números consideráveis de pessoas presas por engano. Eu garanto a você que piora. No fundo do poço não existe. Né? Piora. Então, nós temos que andar para frente. A prisão do Anderson, a manutenção da prisão do Anderson me preocupa muito, porque vamos ver uma coisa, para o nosso grande público entender. O que é o processo? É a briga de 2 partes. O Ministério Público de um lado, contra o acusado de outro. Está lá o juiz no meio, equilibrando aqueles
chinês do pratinho, sabe? Ele fica lá equilibrando os pratinhos da acusação e da defesa. Pois muito bem, se o acusador entende que o réu que ele persegue pode responder o processo em liberdade, por que o juiz não decreta? Não há razão, não há uma razão processual para isso.